um fundo bem redondo, que apresenta 17 ativos no portfólio, tem 100% dos contratos de locação atípicos, mas tem uma gestora pouco conhecida e teve de queimar caixa agora em 2020 para manter a distribuição mensal. Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches, eu tô aqui no canal do Rodrigo mais uma vez para a gente bater aquele papo sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o GGRC11, esse fundo que é voltado para o setor de logística e industrial. Sócio, iniciando nosso vídeo sobre o GGRC11, o GGR Coppevi Renda FI, esse que é o nome dele na bolsa. Administrador é a CM Capital Markets. A CM Capital é uma empresa de uma holding espanhola, ela foi fundada em 1998 aqui no Brasil. Ela conta com mais de 60 fundos de investimentos sob a administração fiduciária dela. E em fundos imobiliários ela só tem o AFCR11, que é um fundo de papel, e o GGRC. Gestor é a Supernova Capital, a gente vai falar um pouquinho mais dela. Segmento dele é logística industrial, então ele tem parte dos imóveis dele voltado para o segmento de galpões logísticos e outra parte para aqueles complexos industriais fabris. O mandato dele é renda, então através desses imóveis que ele faz a aquisição, ele adquire rendimentos, pela locação desses imóveis e transfere aos cotistas. E a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da Supernova Capital, aí uma crítica, o site da gestora ele é bem superficial, não encontrei informações sobre portfólio ou data de fundação dela, até mandei um e-mail para a gestão para tentar adquirir essas informações, mas até o momento não obtive resposta. Por outro lado, o site do GGRC11 é bem clean, é bem interessante, tem dados bem legais sobre o fundo imobiliário. E outro ponto é que em novembro de 2019, 3 diretores foram presos, em uma operação do MP de Goiás, referente a uma investigação fruto de aquisição de créditos derivados de uma empresa em recuperação judicial. Então tinha uma empresa lá que estava passando por recuperação e esses créditos falimentares a gestora foi e adquiriu, esses sócios adquiriram. E a gente tem que falar que não teve nada a ver com o fundo, mas fica aí o registro. Antes de partir para o próximo slide e seguir com o nosso fundo, eu já peço para você aquele like, aquele comentário, peço que deixe aqui o que você gostou nesse fundo, o que você gostou no nosso vídeo e também quais outros fundos você gostaria que a gente fizesse vídeos. E também informo para vocês que a gente está criando um Instagram, é o Vai Pelos Fundos, a gente vai falar só sobre fundos imobiliários, vai ter muito conteúdo, espero que você conheça a nossa página, curta bastante lá. A gente vai seguir aqui nossa parceria com o Fala Sócio no YouTube, com o Rodrigo também lá no Instagram, mas espero que vocês conheçam esse nosso trabalho que está se iniciando. O histórico do GGRC11, ele fez a IPO em 3 de maio de 2017 a R$100, pico de cotação dele R$150,80 em 2 de janeiro de 2020, vale de cotação R$94 lá em março, onde todos os fundos passaram por problema, preço atual dele R$141,63, eu estou gravando esse vídeo com um preço de cotação de 4 de janeiro de 2021, preço de abertura da bolsa dos pregões em 2021. E aí uma anotaçãozinha que eu fiz, o fundo ele viveu um inferno astral entre setembro de 2019 e abril de 2020. Em setembro de 2019, um galpão logístico lá em João Pessoa pegou fogo, Então esse galpão ele não teve grandes danos, mas mesmo assim começou um período meio turbulento para o fundo. Em novembro, como a gente já falou, teve essa prisão desses 3 diretores da gestora. E lá em abril, no pico da pandemia, o GGRC ele sofreu inadimplência de 4 empresas de uma vez só. Então isso acabou afetando um pouquinho o rendimento do fundo e também a cotação. Teve casos de análise que mandou recomendação de venda desse ativo, então ele sofreu um pouquinho, mas depois estabilizou novamente. Ele já passou por 3 emissões e nesse momento ele está na 4ª emissão. Ele está emitindo aí 2.248.635 cotas a R$124,52. Ele visa captar 280 milhões, o que significa um crescimento de 34% do fundo imobiliário, um crescimento expressivo. Em período de preferência, o fundo informa que já foram subscritas 36% das cotas, então o restante segue aí para a oferta restrita, que é uma oferta 476, que se encerra lá em 18 de janeiro. Quem que é o GGRC11 hoje? Ele tem um PL de 808 milhões para um valor de mercado de 921 milhões, dá um PVP de 1,14. Muita gente não gosta desse indicador, eu acho que ele é interessante, é um indicador importante. O laudo de avaliação tem premissas, tem a questão de extemporaneidade, mas é um indicador importante, um indicador sério. A posição dele hoje no IFIX, 29º lugar, e tem uma participação de 1,2% na composição do índice.
Atualmente ele conta aí com 86.126 cotistas, ele é top 10 em número de cotistas, e essas informações eu peguei lá do Mundo FI. Hoje ele tem uma liquidez de 1.898 negócios por dia, o que representa um volume aí de 2,3 milhões de reais, bem tranquilo para mandar uma ordem de compra ou de venda. Datacom, para quem não lembra, Datacom é o dia que você precisa ter a cota para ter direito aos rendimentos, é o primeiro dia útil do mês de distribuição, e a data de pagamento é sempre o sexto dia útil subsequente. A taxa dele hoje é de 1,10% do valor de mercado, então uma taxa mais ou menos em linha aí com os outros fundos de logística, né? Alguns giram um pouquinho abaixo disso, outros um pouquinho acima, também alguns têm taxa de performance, no caso dele não tem taxa de performance. O último rendimento a gente sempre gosta de falar, né? O que caiu aí na conta do cotista, o último rendimento dele foi de 0,70%, que representou um dividend yield de 0,49%, ele tem um dividend yield acumulado de 12 meses de 6,58%, o que representou R$ 8,66 por cota. Fiz uma comparaçãozinha aqui com o VILG e com o XPIN, a gente sabe que o VILG é mais voltado para logística, o XPIN é mais voltado para galpões industriais, mas não tem um comparável perfeito aí para o GGRC11, então eu só trouxe a título de comparação mesmo. O VILG ele tem um acumulado de 12 meses de 5,95% de dividend yield e o XPIN de 6,49%, então tá tudo mais ou menos próximo ali, né? Política de investimento do GGRC11, ele tem um foco em investimento de imóveis logísticos e industriais voltados para 100% em alocação atípica, né? Então são aqueles contratos build to suit ou retrofit em que a própria empresa demanda, né, um tipo de imóvel específico com alguma coisa bem peculiar para aquele tipo de inquilino, ou então em sale leaseback, que é aquela operação em que o antigo proprietário passa a ser locatário do imóvel, ou então ele também tem esses imóveis visando posterior venda, né, para fazer ganho de capital. Algumas características interessantes dos contratos de locação, o regulamento do GGRC prevê como devem ser feitos esses contratos. Prazo superior sempre a 5 anos, e cláusula contratual que prevê multa equivalente ao valor total dos aluguéis até o final do contrato, né? Então são esses dois itens basicamente que a gente fala de contrato atípico, esses itens, né, que estão fora ali da locação comum, né? E a previsão para contrato atípico, na verdade, hoje está no artigo 54 da Lei do Inquilinato. Além disso, o regulamento exige que o locatário ele tenha uma classificação de rating superior a A-, ou então a operação de locação tenha uma classificação superior a A-. E ele prevê uma meta de rentabilidade de cap rate maior que o cupom médio da NTN-B de 10 anos mais 3%. Coloquei um asterisco aqui porque lá no final do vídeo a gente vai fazer esse cálculo, vai trazer essa curiosidade para você, então fica com a gente até o final. Um pouquinho dos highlights de novembro de 2020, a gente sempre gosta de trazer o comentário da gestão, e aí o gestor trouxe aí que no mês de novembro, né, o último dia de cotação, o fundo estava valendo R$ 134,75, o que representou uma variação nominal de menos 7,9% no mês e menos 2,8% no ano. Então esse ano aí a cota do GGRC acabou indo para baixo. O fundo não tem vacância física nem financeira, então ele não tem nenhum imóvel fisicamente desocupado e também não tem nenhum tipo de inadimplência ou carência, né? E a atual base de cotistas dele, como a gente já falou, já passou dos 86 mil, o que representou um crescimento de 43,3% nesse ano, um crescimento bem expressivo aí na base de cotistas do GGRC. O comentário do gestor, ele vai falando um pouquinho de macroeconomia também, ele fala da questão de eleições americanas ainda não tão resolvidas, a questão da pandemia, da vacinação. No cenário brasileiro, ele especificou aqui a aceleração da inflação, né? Ele disse que o Copom aí manteve a Selic em 2%, mas deixou claro um aviso aí sobre um cuidado com os níveis de inflação nos próximos meses. Apesar disso, ele fala que as expectativas de inflação aumentaram, só que o risco dessa aceleração não é tão grande porque a atividade econômica brasileira ainda está devagar e existe um hiato do produto. Para quem não sabe, o hiato do produto é a diferença entre o PIB real e o PIB possível, né? O quanto poderia estar rendendo de PIB, quanto a atividade econômica do país poderia estar aquecida. Como a gente está saindo aí de uma recessão, o nosso PIB potencial é maior do que o real, tanto que a gente tem uma taxa de desemprego grande e a inflação acaba ficando um pouquinho espremida, por isso que não existe essa preocupação do gestor tão grande. Agora, partindo para a DRE do fundo, eu peguei aqui a DRE completa desse fundo.
Vamos começar por novembro, que é o que interessa pra gente. Ele teve aqui um pouco mais de 5 milhões de receita de locação, 93 mil reais de renda fixa, né, daquele valor que está em caixa, o que deu um total de receita de 5 milhões 161 mil reais. Total de despesa de 982 mil reais para um rendimento de 4 milhões 812 mil 240, que representou 0,74 por cota. E aí, se você fizer o cálculo, você vai ver claramente que o resultado do mês de novembro daria em torno de 4 milhões e 200 mil reais e ele distribuiu um rendimento de 4 milhões e 812 mil. Então, 600 mil reais a mais. Eu fiquei meio encucado com isso. Fui pegar a DRE completa do fundo de todos os meses e aqui onde eu coloquei maisinho, ele fez uma distribuição maior do que o resultado. Então isso me deixou ainda mais curioso, por isso que eu trouxe o ano todo. E aí eu vi que lá em janeiro ele teve um resultado bem grande de locação de 10 milhões 683 mil e ele distribuiu bem menos que isso, né? Ele distribuiu aqui 6 milhões e 763 mil. Fui tentar entender isso, é porque ele recebe o aluguel anualizado da Suzano. Então no mês de janeiro ele recebe esse montante para não dar um rendimento muito fora do comum, até que ficou um pouco acima dos outros meses, né? Em janeiro foi R$1,04, nos outros meses giram em torno de 0,70. Então ele não distribui tudo de uma vez, ele tenta linearizar. Mesmo assim, eu fui fazendo os cálculos e fui vendo que os resultados só com esse rendimento maior de janeiro não eram suficientes. E aí eu fiz um cálculo total e trouxe para vocês aqui nesse acumulado de 2020. As receitas totais giraram em torno de 60 milhões 934 mil, as despesas em torno de 10 milhões 247 mil, o resultado obtido de 50 milhões 686 mil. E aí eu fui fazendo o cálculo total de rendimento distribuído em 2020, deu 51 milhões 764 mil 102 reais, ou seja, ele distribuiu 102% do resultado. O que isso significa? Significa que o fundo foi obrigado a queimar a caixa. Ele tinha um resultado acumulado dos anos anteriores, de 2018 e 2019, e em razão da pandemia, em razão de alguns atrasos de aluguel, de alguns problemas com alguns inquilinos, algumas negociações que ele fez, ele foi obrigado a queimar esse caixa para manter a linearização da distribuição dele e aí também não sofrer tanto, né, na cota no mercado secundário. Continuando aqui os highlights, a distribuição de resultado por locatário em novembro e também nos últimos 6 meses. Só corrobora que a gente falou, que ele fala de amortização de caixa aqui em novembro de 10 centavos e nos últimos 6 meses de 0,48, então o tempo todo ele foi fazendo um pouquinho de amortização de caixa para linearizar. E aí ele chegou àquele 0,74. Ele mostra essa distribuição por locatário, bem interessante. Ele tem uma dependência maiorzinha aqui de 0,10 na Santa Cruz. Aí eu achei interessante que se você fizer o cálculo da representação do aluguel no mês vezes 6, dá mais ou menos o cálculo corretinho, né? Se você fizer aqui da Santa Cruz 0,10 vezes 6, deveria dar 0,60, deu 0,58. Então sempre dá 0,2 para baixo, 0,2 para cima, o que é bem tranquilo, né? Representa mais ou menos o que é aquele aluguel dentro do mês. E aí eu reparei nessa AETRA e eu vi que ela representa 0,12 aqui no mês de novembro e só 0,47 nos últimos 6 meses. Se a gente fizer 6 vezes 0,12 daria 0,72. Fui tentar entender por que estava tão abaixo e na verdade a AETRA ela entrou com um processo contra o fundo para pagar os aluguéis de abril, maio, junho e julho somente em 2021 e ela conseguiu isso numa liminar, então de fato ela não pagou esses aluguéis, só deve pagar esse ano agora em 2021, por isso que representou tão menos frente aos outros locatários. Outro dado interessante do relatório gerencial, ele apresenta aqui para a gente o ramo de atividade em termos de receita, tá? A maior parte da receita vem de metalurgia e siderurgia, um pouquinho mais de 30%. Segundo ramo mais importante é química e petroquímica. Além disso, ele mostra os vencimentos dos contratos. Ele tem aqui 15,74% dos contratos vencendo em 2025 e mais de 30% vencendo lá em 2030. Então tem um período bem longo ainda de contrato atípico, né? Basicamente aí 30% vencendo só em 10 anos. E a tipologia dos imóveis do fundo, 56% da receita vem de imóveis industriais e 43% de imóveis logísticos. Trazendo a carteira de ativos, ele tem 9 galpões logísticos e eu achei muito interessante que o fundo ele traz cada ativo
quanto ele recebe de aluguel por metro quadrado, qual que é o valor do aluguel e qual que é o vencimento, uma discriminação bem interessante, são poucos fundos que trazem esse tipo de dado. Eu fiz um cálculo aqui de preço por metro quadrado médio de locação desses galpões dá R$ 20,28. No Brasil, segundo a Colliers, né, que é uma casa de análise do mercado imobiliário, o preço por metro quadrado de locação em galpão logístico é de R$ 18,80. Então ele recebe até um pouquinho a mais. Já nos complexos industriais, que são 8 ativos, ele tem um preço médio de locação de R$ 22,41, até um pouquinho acima. Eu não consegui essa comparação, né, de quanto é no Brasil todo, só obtive de galpões logísticos, infelizmente. E aí um dado que me chamou a atenção é que esse ativo aqui, locado para Covolan, lá em Santa Bárbara do Oeste, ele tem um aluguel por metro quadrado de R$ 6,56. Achei muito baixo, né? O segundo mais baixo aqui seria esse da Copobras em João Pessoa, de R$ 15,46. E eu fui descobrir que, na realidade, esse contrato ele foi firmado em R$ 18,36. E ele tá nesse valor porque lá em junho, a empresa, né, apresentando dificuldades, pediu uma negociação com o fundo. Então, de junho de 2020 até o final de 2021, ela vai pagar esse valor de R$ 6,56 por metro quadrado. E só a partir de 2022 ela volta a pagar o preço por metro quadrado normal, mais um prêmio, né, pela renegociação. Pensando agora no futuro do GGRC11, a gente vê que é um fundo bem voltado para a segurança, né? Ele é um fundo focado em contratos atípicos, contratos longos, com boas cláusulas, então pesa isso em favor do investidor. Ele tem uma política de investimento bastante clara, sempre adquirir imóveis com contratos atípicos. Geralmente isso traz um dividend yield um pouquinho mais espremido, que você sempre deve avaliar aquela questão de risco e retorno. A maior parte dos contratos vencem somente após 2025, como a gente falou, tem essa segurança, né, em um prazo longo aí de estabilidade, e ele possui atualmente 85 milhões de reais em caixa, um passivo somente de 1,45 milhão de obrigações com imóveis e ainda tem uma emissão em andamento aí de 280 milhões, então ele vai ter um caixa bem grande para alocar e eu acredito que ele deve ter alguma dificuldade de manter esses bons caps que ele conseguiu, porque o segmento, especialmente segmentos de logística, tem uma concorrência bem grande até entre os próprios fundos, né? Em uma passagem bem rápida aqui, eu vi que o XPLG, o VILG e o SDIL eles estão em emissões grandes. O LVBI tem caixa, se não me engano, o HGLG ainda tem caixa também para fazer a alocação. E aí os caps vão ficando espremidos. Algumas questões que esse fundo tem a administrar, ele tem ativos industriais, né? Metade do portfólio dele. E aí isso é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, esses ativos são bem importantes, bem interessantes para a indústria, né, que está ali naquele local, porque é difícil desmobilizar, levar toda a questão do parque industrial para outro local. Por outro lado, se essa empresa sair ou se der uma falência nessa empresa, é difícil conseguir locar com rapidez um imóvel tão bem adaptado a um determinado tipo de segmento. Em 2020, como a gente viu, ele teve que queimar caixa para linearizar a distribuição. Então, se houver algum problema aí nesses inquilinos, né, pode ser que as distribuições caiam. Ele tem poucos ativos logísticos naqueles raios, né, 30 e 60, como a gente falou nos vídeos do KNRI e do LVBI, ele tem poucos ativos nessa região. Na verdade, ele só tem um ativo no estado de São Paulo em logística, né, que é um ativo em Campinas, que nem fica nesses raios 30 e 60, o que significa que com a saída dos locatários ele deve sofrer um pouquinho para fazer a reposição. Além disso, eu acho que o relatório gerencial ele podia trazer mais informações quanto à qualidade dos ativos, né, como informações referentes a pé direito, a peso por metro quadrado, a sistema de CFTV, sistema anti-incêndio. Por fim, a curiosidade que a gente tinha falado, se o cap rate que ele prevê em regulamento, se ele foi batido, né? Cap rate, para quem não sabe, é o total de receita de aluguéis dividido pelo valor dos imóveis. Então eu peguei aqui o valor patrimonial só dos imóveis, que dá em torno de 720 milhões. O total de receita dele imobiliária projetada, já computando dezembro, deu 63 milhões de reais. Eu fiz o cap rate aqui, deu 8,7%. Dentro do setor de logística, o cap rate gira aí em torno de 7 a 9%, tá? Alguns fundos conseguem um pouquinho a mais. E aí a meta de cap rate dele seria o cupom da NTNB
de 10 anos mais 3%. O cupom da NTN-B mais próximo a 10 anos seria o Tesouro IPCA 2030 com juros semestrais, que tem um cupom de 4,64%. Foi até o meu amigo Alex que me passou as informações referentes aqui ao cupom, me ajudou a calcular isso aqui. Então a meta de cap dele seria 4,64 mais 3%, então 7,64%. Ele acabou batendo essa meta de cap rate. Só lembrando que esse cupom aqui eu peguei de 30/12 de 2020, quando na verdade o fundo ele faz uma média dos últimos 60 dias de cupom, mas foi só para a gente fazer um cálculo por cima para ter uma referência. Ainda tem uma questão interessante, que ele tem aí 19,09% dos contratos, reajustando agora em janeiro, então esse rendimento e esse cap rate deve aumentar ainda mais. Só isso que eu tinha para falar sobre o GGRC11 era isso, espero que você tenha gostado e até a próxima.